Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para continuar a nossa aula sobre inquérito policial militar. Nós estamos falando sobre instauração do inquérito policial militar. Ele é iniciado por portaria, como a gente falou, pode ser de ofício, né? Quando a autoridade, aqui ele volta a jurisdição, né? Não é um termo adequado, que jurisdição diz respeito a autoridades judiciais, né? Mas enfim, a autoridade militar, cujo âmbito da jurisdição, o comando, tem ocorrido infração penal. Ele fala sempre sobre isso, atendida a hierarquia do infrator. Ora, sou o comandante de Tabatinga, do 2º Batalhão. Tenho conhecimento que sou um tenente-coronel. Tenho conhecimento que um coronel praticou uma infração penal militar na minha área. Né? Não posso eu instaurar um inquérito por portaria. Tenho que meter os autos, né, o que foi coletado para a corregedoria, para que ele instaure esse inquérito policial militar. Por determinação ou delegação de autoridade militar, ou seja, a delegação é o fato mais comum, tá, de instauração de inquérito. Ora, porque as autoridades que são legitimadas a instaurar inquérito, via de regra, são os comandantes das forças. Eles, obviamente, não iriam conduzir todos os inquéritos policiais militares a respeito dos crimes militares que ocorrem. E a requisição do MP, como eu falei, uma forma de instaurar um inquérito, decisão do STM, então não temos nossa requisição judicial. Pode a parte, né, requerer que se instaure ou aquela que legalmente represente. Eu trouxe um exemplo, não sei se nessa aula, de um rapaz que era deficiente físico, né, e a mãe alega que os policiais militares praticaram uma lesão corporal contra ele. Ela mesmo vai requerer, certo? Que se instaure um inquérito policial militar, porque ela é a representante legal daquele rapaz. E quando de sindicância é feito em âmbito da jurisdição militar, ou seja, uma sindicância, uma investigação para uma infração disciplinar que, porventura, se depare com a existência de uma infração penal militar. Indício, né? Não a existência, um indício de infração já é motivo do curso de uma sindicância para instaurar um inquérito policial militar. Como falei, isso aqui deve ser observado. É preciso que vocês conheçam a diferença entre os postos e a graduação e a superioridade hierárquica entre eles, porque isso é importante quando a gente fala de instauração do PM. Eu expliquei ali, né, no caso do tenente-coronel, o comando do batalhão de Tabatinga, não pode instaurar um inquérito contra um coronel, porque você vai aqui. Assim ocorre em todo o curso de inquérito policial militar. E isso, pessoal, é uma norma, um procedimento de qual a índole do processo penal militar. Você não observa isso no processo penal comum. Um delegado recém-ingresso pode investigar um crime e praticar um delegado com 30 anos de casa. Né? Então, aqui no penal militar você tem essa observância no posto, né? Para você instaurar um inquérito policial militar. Então, não pode, tá, um investigado que não seja superior ao aumento mais antigo conduzir um inquérito policial militar. Se o crime não é de natureza militar, isso for um crime, certo? Deve ser comunicado, de fato, à autoridade policial militar. Em se tratando de civil ou menor de 18 anos, civil menor de 18 anos, a apresentação é feita ao juiz menor. Aqui, pessoal, não é só o civil, não, tá, pessoal? Até o militar, qualquer menor de 18 anos, essa representação é feita na vara da infância e da juventude. Não tem mais juizados menores. Se porventura, né, constata-se no inquérito que um dos envolvidos, um dos autores, tem menos de 18 anos, não é crime, havendo a verdade o que ele praticou. Mas um ato infracional análogo ao crime. E aí deve ter remetido todo o procedimento para a vara da infância e da juventude. Quando o oficial general for o infrator, ele deve ser comunicado ao ministro e ao chefe de Estado-Maior competente. Né? Então, ele tem, vamos dizer assim, essa obrigação quando estamos diante de um oficial general que está sendo investigado. Se tiver indícios contra o oficial de um posto superior ou mais antigo no curso do inquérito, isso acontece, sim, no curso de investigação de um crime militar, o encarregado, que é um capitão, um tenente,
se depara, né, com indícios de infração penal contra um oficial de posto superior ao seu. Ele não pode continuar, então, com a investigação. Ele toma as providências necessárias para ser delegado do seu inquérito. Pessoal, esse artigo 17 aqui, leia ele, respire e me diga qual é o grande problema desse artigo 17. Sobre o artigo 17, trata da incomunicabilidade do indiciado, que poderia ser decretada pelo encarregado por 3 dias no máximo. Senhores, você não tem comunicabilidade do preso, condenado, nem do estado de sítio, que é uma das hipóteses do estado de crise constitucional. A mais grave, inclusive. Nem nessa situação você tem incomunicabilidade do preso. Então, o inquérito policial militar, obviamente, essa norma não foi recepcionada. Não é possível deixar o indiciado incomunicável. Professor, mas se cair a letra da lei, eu acho difícil cobrar algo que não foi recepcionado pela Constituição. Tá? Mas está aí o artigo 17, saiba que não foi recepcionado, entenda por que não foi recepcionado, quais são os motivos. E se precisar decorar esse texto, você decora e você vai acertar. Bom, a gente vai falar agora sobre o artigo 18. A gente conversou brevemente, lá nas nossas primeiras aulas, sobre o princípio, sobre a possibilidade de um sujeito ser preso, ter o seu direito de liberdade restrito, por conta, né, de um crime militar. Na verdade, de um crime propriamente militar e de uma infração disciplinar militar. Por quê? Porque a própria Constituição autoriza essa situação. A Constituição diz o seguinte, ela fala o seguinte: ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por uma ordem escrita de uma autoridade judiciária. Ora, o que ela está falando assim? Ninguém será preso. Ela está falando para você assim, você, polícia, você está patrulhando, entendeu? Patrulhando. Aí você vê o ladrão dando aquela circuitada, dando aquela ciscada, mexendo na cintura ali, né? Olhou para a viatura, começou a ir de um lado para o outro, nervoso, e você mesmo vão abordar. Por conta de elementos concretos que nos demonstraram a grande probabilidade dele estar portando um objeto ilícito. Uma cintura, tentando se esconder, fugindo da viatura, certo? Tudo isso vai provocar um bonitinho, e aí vai realizar a abordagem. Dentro da abordagem, o pessoal não tinha nada. Era só um celular dele, era dele mesmo, não era roubado. Tá bom, era ladrão, tinha 17 passagens por roubo antes. Mas não tinha nada de ilícito, não tinha flagrante. Não tinha nem um pedaço de maconha. Um milagre, né? Um milagre, um ladrão nessa situação. E aí, não tinha droga, não tinha arma, ilícito. Contra ele não tinha mandado de prisão. Ele estava lá na domiciliar, né? Estava cumprindo o regime aberto domiciliar. Em que, quando não tem regime aberto, né? Um estabelecimento adequado, e aí fica os ladrões tudo, né? Nessa situação de carcereiro de si mesmo. A vergonha de sistema penal que a gente vive, você vai viver isso aí também. Bom? Então, pausa para o desabafo. Está nessa circunstância. Você pode prender ele. Ah, professor, mas ele está descumprindo aqui o regime aberto, fala que ele tem que estar às 10 em casa, e ele está na biqueira aqui, fumando crack, vendendo droga e bebendo. Ok. Descumprir essas medidas não é crime. Descumprir medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha é crime. Mas aqui não é crime. Não pode prender ele. Ele está com mandado de prisão em aberto? Não está. Não está praticando crime. Quer dizer, ele estava, né? Quando ele estava vendendo droga. Mas vamos supor que ele estava só bebendo cachaça mesmo, tá bom? Não estava flagrante isso. Não tem mandado de prisão. O que você vai fazer? Dispensar ele. Okay? Ah, professor, mas ele está indiciado com crime aqui, ó, velho. Crime de latrocínio, velho. O bicho está indiciado com crime de latrocínio, tá na domiciliar. Pois é. Entende? O STJ, anota a serviço de polícia. Que a mera existência de ações penais em curso ou de inquéritos contra o sujeito não autoriza a prisão preventiva. Essa é a realidade. Então, não pode prender ele. Só que a Constituição vem e fala o seguinte:
lá no artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, salvo flagrante ou ordem fundamentada por escrito de uma autoridade judiciária. Com exceção das transgressões militares, que são as infrações disciplinares, e os crimes propriamente militares. Ela está falando de quando o sujeito praticar um crime propriamente militar, okay? Mesmo que ele não esteja em flagrante delito, mesmo que ele não esteja com mandado de prisão em aberto, ele pode ter a liberdade de ser cerrado. E aí vem o artigo 18 do Código de Processo Penal Militar e prevê a detenção do indiciado. E aí pergunta os senhores, ora, a gente viu que o artigo 17 não foi recepcionado pela Constituição, porque trata de incomunicabilidade. A gente viu que a Constituição fala que, em hipótese alguma, o preso ficará incomunicável, até mesmo em estado de sítio. E aqui nós temos essa situação. O artigo 18 diz que, independente de flagrante delito, o indiciado pode ficar detido durante as investigações, por até 30 dias, comunicando essa detenção à autoridade judiciária competente em prazo para ser prorrogado por 20 dias. Aqui, pessoal, a gente está diante de uma prisão temporária, que não é essa prisão temporária lá da Lei 7960, que está no seu edital também, não é essa, uma prisão temporária, porque ela é no curso do inquérito, uma prisão no curso da investigação. E ela é recepcionada na Constituição somente quando a gente está diante de um crime propriamente militar. Somente quando a gente está diante de um crime propriamente militar. Ok? Porque a própria Constituição autoriza. E aí sim, o sujeito que é meramente indiciado pode ficar preso, ainda que não tenha uma decisão judicial. Tem que ter a comunicação. Mas não é imperiosa que essa ordem de prisão seja emanada pela autoridade judiciária. Esse aqui, pessoal, esse artigo 18 é a exceção das exceções, certo? Em relação à detenção do sujeito que não está em flagrante delito. Então, presta bastante atenção. Ok? Presta bastante atenção. Prazo do inquérito. O inquérito de pericial militar, ele tem 20 dias preso, improrrogável. Se o sujeito estiver preso, tem que encerrar um inquérito em 20 dias. E 40 dias soltos, prorrogável por mais 20. E diz ainda, né, que esse último prazo, ou seja, o prazo do sujeito solto, ele pode ser prorrogado também por mais 20. Né? Perdão, pessoal, além desse prazo, para o segundo, além desse prazo, ele diz que não haverá mais prorrogação, além dos 20. Salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente, ou seja, de conta da força. Por exemplo, quando os laudos das perícias não são concluídas, ele precisa de nova diligência. Então, é possível, em regra, não é possível mais prorrogação. Mas observa aqui no artigo 20, parágrafo 2º, que é possível, né, a prorrogação em dificuldade insuperável. Regra 40 dias, solto, improrrogável. No caso dele estar solto, é prorrogável por mais 20. E se ele estiver solto, pode ser prorrogável por mais um tempo ainda, certo? Se tiver uma dificuldade insuperável. Agora, o preso, não é possível prorrogar o inquérito. Ok? Um relatório, senhores, é a peça final do inquérito policial militar, em que o encarregado do inquérito policial militar vai descrever todas as diligências que foram feitas, a quem que ele ouviu, qual foram os policiais militares que ele ouviu, qual foram as testemunhas que ele ouviu, se ele ouviu o vídeo, quais foram as provas que ele colacionou, que ele colheu, né? Provas documentais, vídeos, imagens, GPS da viatura, né? Se teve interceptação telefônica, as gravações telefônicas, bem gravadas, tudo isso, certo? Vai estar no relatório dizendo que ele fez isso. E aí ele vai utilizar todas essas peças que ele fez, que foi produzida, e ele vai dizer, olha, convém indiciar pelo crime militar e tal, não convém indiciar, convém arquivar, surgir o arquivamento, porque embora tenha autoria do crime, indício de autoria, não há materialidade. Ou embora haja materialidade do crime, não tem indício de autoria. Ou então, o policial militar agiu no estrito cumprimento do dever legal.
solicita o arquivamento. Tudo isso vai estar no relatório. O relatório enviado para o comandante da unidade. Ou para a autoridade que instalou o inquérito. E essa autoridade pode concordar, acatar a solução do encarregado, ou pode discordar da solução. E aí ele avoca o inquérito e dá a solução diferente ao que está no parágrafo 2º do artigo 22, pessoal. Se for concordar da solução, a autoridade do delegado pode avocá-lo e dar uma solução diferente. Como é que funciona a remessa do inquérito, pessoal? Encerrou o inquérito, seria natural, seria mais óbvio, né, que tramitasse diretamente para o Ministério Público. O Ministério Público vai denunciar. Mas aquele Código de Processo Penal militar, que não foi atingido pela reforma do Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, mantém-se a mesma sistemática. A verdade, o Código de Processo Penal comum também mantém a mesma sistemática, porque estão suspensas as alterações do pacote anticrime, algumas delas, né, no bojo do Código de Processo Penal comum. Então, é feito o inquérito, concluído o inquérito, ele é enviado para a auditoria militar, ou seja, para um órgão do Poder Judiciário Militar, que pode decidir denunciar, enviado para a auditoria militar. A auditoria militar só remete para o MP. Só remete para o MP. O MPM funciona na Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União tem Ministério Público Militar, promotor de Justiça Militar da União, ok? Ele atua, então, nos crimes praticados contra as instituições das Forças Armadas ou seus militares. Ou então, o promotor estadual. Nos unidades da federação que não tem Tribunal da Justiça Militar, não tem Ministério Público Militar próprio, né? Os promotores que são aprovados no concurso do Ministério Estadual é que atuam na Justiça Militar. E aí eles podem denunciar. O promotor recebe o inquérito, ele pode denunciar, ele pode arquivar o inquérito, concordar com o arquivamento, com o pedido de arquivamento, ou ainda discordar, né, do indiciamento e arquivar o inquérito. Ou pode requisitar novas diligências, falar, olha, eu não estou satisfeito com as informações colhidas até aqui. Verifique tal testemunha, ouça tal testemunha. Não, faz o seguinte, verifique se no local não tem uma câmera. Para verificar, né, como foram as circunstâncias que esse crime foi praticado, se bate, né, as histórias em que foi relatado pelas testemunhas e pelos policiais militares que estão acusados. Então, o Ministério Público tem essas 3 opções, ok? E a gente vai estudar o arquivamento, né? Em breve, vamos ver a diferença que tem no Código de Processo Penal comum. Então, essa é a remessa do inquérito policial militar. Ele inicialmente, pessoal, grava isso, tá? Por quê? Porque no pacote anticrime, há a tramitação direta do inquérito policial para a promotoria, ok? Mas isso ainda não está em vigor no Código de Processo Penal comum. O pacote anticrime está suspenso por uma ADI, beleza? E aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, a autoridade não pode arquivar o inquérito, os autos do inquérito. Ainda que ela conclua que não tem crime, ainda que ela conclua que o sujeito é inimputável, que está sob o palio da excludente de ilicitude, ela deve solicitar o arquivamento que vai ser requisitado pelo Ministério Público, ok? Então, é proibido o arquivamento do inquérito policial militar. Isso aqui é um desdobramento da sua característica denominada indisponibilidade. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade, a não ser que. Então, quando que pode ser devolvido? Para cumprir diligências consideradas imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público pode requerer diligências, né? Foi isso que eu falei, a nossa terceira hipótese aqui, para apuração do crime. Ou um juiz, antes da denúncia, para esclarecer algum ponto, né? Alguma formalidade que julgue necessário. Fora desses casos, não pode ser devolvido à autoridade policial militar, o inquérito policial militar. Então, ele é unidirecional. Terminou o inquérito, ele manda para o juiz avalia um controle de legalidade
formal, né, controle de prazo também, para ver se está tudo ok. O Ministério Público recebe e decide se denuncia, se arquiva ou se requer nova diligência. Se arquivar o inquérito não obsta a instauração de outro, se surgirem novas provas. Certo? Se surgirem novas provas, não óbice a instauração de outro inquérito. Ressalvado, não vai poder instaurar um novo inquérito após o arquivamento, se transitou em julgado uma sentença absolutória sobre o caso ou se extinguiu a punibilidade do sujeito. O Ministério Público pode requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito. O arquivamento do inquérito, então, é precário, não faz coisa julgada. Ok? Não faz coisa julgada. Não estabiliza a demanda. Então, toma cuidado com isso aqui. O arquivamento não impede a instauração de um novo inquérito, se novas provas aparecerem, ainda que a gente esteja falando, né, ainda que a gente esteja falando de uma hipótese em que não está previsto um caso de extinção de punibilidade ou a coisa julgada. Okay? Agora, quais são as hipóteses que faz coisa julgada? Que o arquivamento faz coisa julgada? Ora, se ele te trouxe essas ressalvas, né? Vamos tentar estudar isso aqui. Quando que o arquivamento faz coisa julgada material? Ou seja, não pode ser rediscutido novamente após o arquivamento. Não cabe desarquivamento. Quando o fato é atípico, quando há uma causa clara de excludente de punibilidade, por exemplo, a morte do agente, certo? Só que aí o STJ diz, olha, se essa morte foi comprovada por uma certidão de óbito falsa, ok? Não tem problema, não tem óbice que prossiga a ação penal. Então, toma cuidado. Em regra, tá? Em regra, uma existência manifesta de excludente de punibilidade, ela impede o desarquivamento do inquérito. Mas é possível se a certidão de óbito apresentada for uma certidão de óbito falsa. Ok? Uma existência manifesta de causa de culpabilidade. Então, uma causa de culpabilidade que afasta a culpabilidade, uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação, uma obediência hierárquica, certo? Elas impedem que o inquérito seja desarquivado. Isso, certo? São as hipóteses pacíficas, ok? São as hipóteses pacíficas de impossibilidade de desarquivamento. E as causas excludentes de licitude, professor? Aí, meus amigos, vocês têm que ver qual é a jurisprudência adotada, tá? O STJ diz que é possível, quer dizer, o STJ diz que não é possível o desarquivamento numa excludente de licitude. Já o STF aceita essa possibilidade. Então, e a excludente de licitude? O camarada praticou um crime cabalmente em legítima defesa. O STJ fala que não faz coisa julgada. Então, cabe desarquivamento. Já, isso aqui é o STJ. Já o STF entende que sim. E não é possível desarquivar se ficar provado uma causa manifesta de excludente da ilicitude. Por último, pessoal, para encerrar o nosso bloco, vamos falar aqui do uso da força letal, certo? Uso da força letal por policiais militares ou bombeiros militares que estão investigados em crimes militares. Ok? Bom, o que acontece? Imagine a seguinte situação. Policial militar, né, se encontrou numa situação de confronto, foi obrigado a utilizar a força letal e veio, né, a ceifar a vida dos ladrões que escolheram confrontar. Okay? Ou ainda,
não morreram, foi tentado, né? Não chegou a consumar o crime. Bom, nesse caso vai ser instaurado tanto o inquérito policial militar quanto o inquérito policial comum, mas desde a fase de inquérito, o policial militar e o bombeiro, difícil, né? Você imagina um bombeiro nessa situação, né? Mas vamos supor que um bombeiro também se envolva e pode acontecer, né? Eu falo brincando, né? Um confronto, ok. Mas, né, vamos supor que o bombeiro tem que usar a força letal para conter uma pessoa que estava tentando se suicidar, tentando suicídio, certo? E, enfim, e aí ele utilizou a força e acabou a pessoa morrendo, não conseguiu impedir, né? E ele tem que responder por esse homicídio, ok? Mas, enfim, vamos ficar com o exemplo do policial para ficar mais didático, mais simples de vocês entenderem. Desde a fase de inquérito, tá? Desde a fase inquisitiva, pré-processual, o policial militar tem direito à defesa. Tem direito a um advogado, uma defesa técnica. É isso que está trazendo o artigo 16A. Vamos lá comigo. Ó. Então, no caso, né, dessas situações, ele tem um direito à defesa, mesmo que tenha sido praticado como excludente de licitude. O delegado pode chegar, não, beleza, tá tranquilo, filho, tá nil aqui, redondinho, legítima defesa. Mesmo nesses casos, ele tem direito, certo, à defesa técnica. Então, assim que é instaurado o IPM, né, o procedimento investigatório, ele deve ser citado, ele fala citado aqui, é um termo também não muito correto, não muito técnico, né? Porque citação ocorre só na fase processual, mas ele é informado que, ó, campeão, tem um inquérito rolando contra você. Então, ele é citado em 48 horas. Para quê? Para ele apresentar um defensor. Citado para apresentar um advogado, né? Defesa. Defesa técnica, tá, pessoal? Ok. Passaram essas 48 horas. Não tem defesa. Ele falou, ó, passou as 48 horas, não consegui defesa, meu amigo. Advogado, para ele levantar para te defender num júri, é 50 prata. Tá? 50 mil ali por baixo. Mas não conseguiu levantar a grana, não conseguiu o advogado. E aí, o que acontece? Ele tem mais 48 horas, mas agora não é ele. A instituição vai ser intimada. A instituição é intimada para, em 48 horas, apresentar a defesa. Ok? Vai indicar um defensor. Esse defensor caberá preferencialmente à Defensoria Pública, é isso que está falando a lei. E eu sei, pessoal, isso aqui deu o que falar, a Defensoria, né, tem uma ação direta de inconstitucionalidade correndo a respeito desse artigo. A defesa realmente não... A Defensoria Pública diz que viola suas prerrogativas, né? A sua função constitucional é defender os necessitados. Então, tem uma discussão sobre isso, mas para sua prova, meu irmão, ele vai cobrar a letra da lei, tá? Na letra da lei fala que a defesa cabe preferencialmente à defensoria, ok? Se não tiver defensoria, ok. Aí vai ser disponibilizado um profissional para o acompanhamento de todos os atos relacionados à defesa do investigado. Então, se não tem defensor público, certo? Pode ser indicado um profissional que não integra a administração pública e, como não tem atuação da Defensoria Pública, os custos vão ser pelo orçamento da própria instituição. Ok? Esse artigo aqui, pessoal, aplica-se também às Forças Armadas quando estiverem cumprindo missão de garantia da lei e da ordem, ou seja, quando eles estão atuando como polícia, tá bom? Então, pessoal, é o artigo 16A, foi a única alteração do pacote anticrime, é o direito à defesa na fase inquisitorial, na fase de inquérito, tá bom? Bom, tá diversas discussões em virtude da sua inconstitucionalidade, né? Assim, eu sugiro que leia essas discussões, dá uma gulgada aí, fala, é constitucional, 16A do CPPM, vão ter alguns artigos sobre isso. Por que eu estou falando isso? Perca aí uma meia horinha sobre isso. Vai que cai alguma coisa na sua prova,
na sua redação, na sua prova discursiva sobre isso. Então você vai ter argumentos, você vai ter fundamentos para descrever, discorrer sobre esse tema. Tá bom? Mas se cair na sua prova objetiva, na letra de lei, o que você tem que lembrar? Defesa na fase do inquérito. Quem tem direito? Policiais e bombeiros militares e forças armadas no exercício da garantia da lei e da ordem, quando atuando em razão do serviço, praticarem um crime, em tese, usaram a força letal de forma consumada ou tentada. Tem direito à defesa. Ok, como é que vai se materializar esse direito à defesa? Assim que se instaura o inquérito policial militar ou qualquer outro procedimento investigatório, deve ser citado ou investigado, meu irmão, está correndo IPM contra tu sobre aquela trinca lá que você fez. Ok, você tem 48 horas, tá? 48 horas para apresentar uma defesa técnica. Foi lá, correu, não sei o que, faz vaquinha, meu irmão, bicho. Quem é polícia sabe o que eu tô falando, né? Quem é polícia de outro estado aí, tá vindo fazer o concurso da PMDF, sabe o que eu tô falando. Correu, não conseguiu. Advogado cobrou caro demais, bicho, não consegui não, velho. Ok. Olha, não conseguiu advogado, não apresentou advogado, ok. Encarregado do inquérito, da investigação, do procedimento investigatório, vai lá, informa a instituição. PM, bombeiro, Forças Armadas, ele não apresentou a defesa. Vocês têm que apresentar uma defesa aí, mais 48 horas para vocês apresentarem a defesa. Vai lá, defensoria, preferencialmente você. O defensor, não, veja bem, não posso, é inconstitucional, lá. Ou então não tem defensoria no local, ok. Não tem defensoria no local. Pode ser um outro profissional, ok? Pode ser um profissional que não esteja no quadro da administração. Mas, né, se for um profissional de fora, os custos, certo, serão por conta do orçamento da instituição. Beleza? É isso que está falando o nosso artigo 16A do Código de Processo Penal Militar. Tem uma semelhança com o 14A lá do Código de Processo Penal Comum. Ok? Pessoal, brigadão! Tá? Brigadão pela aula. Me acompanha aí nas minhas redes sociais, tá? @profziegler. Se tu tiver alguma dúvida, meu irmão, tô com dúvida aqui, professor. Como é que é essa novidade aí de inquérito policial militar, de ação penal militar, beleza? Manda um direct lá que eu ainda consigo responder vocês. Falou? Um abraço, muita força, muito estudo, que vai dar certo.